comigo, vem aqui nesse cantinho aqui, porque eu quero falar mais uma vez sobre um capítulo deste meu livro, Família é Tudo Igual, Só Muda de Endereço, que nós lançamos no ano passado. E logo tem mais um aí no forno. Vai sair um aí maravilhoso sobre a experiência que eu vivi no caminho de Santiago de Compostela. Está perfeito o livro. Tudo aquilo que foi gravado durante o meu caminho, quando fizemos o caminho de Santiago, eu, o Tiago e o Zoom, se transformou num livro espetacular. Eu acabei de ler e já mandei para a editora. O conteúdo está magnífico. Logo vocês poderão saber aí onde encontrar o novo livro. Aliás, até porque nós vamos fazer um lançamento oficial também, como fizemos desse, com um grande show aqui em São Paulo. Mas queria começar falando com vocês sobre este capítulo 23, que está na página 145, que diz assim: que pena que você só entende tudo aquilo que acontece na sua vida quando é do seu interesse. Eu me lembro que uma senhora se mudou para perto da casa onde eu morava e a gente sempre conversava na esquina, ali pertinho na padaria. Certo dia ela me perguntou: Alessandro, eu ainda não era padre, não, por que Deus permite que aconteça tanta desgraça na nossa vida? Por quê? E aí eu questionei a ela. Ela estava há pouco tempo ali, tinha acabado de chegar, ela tinha vindo do Paraná. Eu fiz uma pergunta para ela: a senhora conhece a padaria, né? Até porque nós estávamos na esquina da padaria, ela tinha ido comprar pão e eu também, nos encontramos ali. E eu falei para ela: a senhora conhece a padaria? Ela disse: claro, sim, acabei de sair da padaria agora, padre. Falei para ela: a senhora conhece a farmácia? Ela: sim. A senhora conhece a igreja aqui do nosso bairro? Sabe qual foi a resposta dela? Não. Ela perguntou para mim: afinal de contas, padre, onde é a igreja mais próxima aqui? Eu respondi para ela o seguinte: quando a senhora precisou de pão, a senhora conseguiu encontrar a padaria. Quando a senhora precisou fazer compra, a senhora encontrou o supermercado. Quando a senhora precisou do remédio, a senhora encontrou a farmácia. Agora a senhora está precisando de Jesus Cristo? Pois bem, se vira. Vai procurar a igreja. A senhora vai encontrar a igreja do mesmo jeito que a senhora encontrou a padaria, a farmácia, os supermercados. É por isso que não conseguimos entender o porquê de tantas desgraças que acontecem na nossa vida. Sabe por quê? Porque o dia que cada um de nós colocarmos Jesus Cristo como meta, como objeto principal, como objetivo principal na nossa vida, tudo será diferente. O que diz a palavra? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Busque primeiro a Jesus Cristo. Nossa vida não vai para frente porque nós estamos mudando os nossos valores. E até quando nós vamos continuar com essa fé imatura, sendo cristãos incoerentes? Até quando nós vamos colocar a culpa no outro? Já parou para se perguntar como é que está a sua vida com Deus? Se você está sendo um cristão autêntico, se você está sendo coerente, ou você vai continuar vivendo uma vida de mentiras, de falsidades? O que é mais comum? E isso é muito triste. E como isso é triste? Até quando nós vamos continuar vivendo assim? Neste mundo que o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.
O meu reino não é daqui. Até quando, meus irmãos, nós vamos continuar sendo enganados pela falsa vida que é a proposta pelo diabo? Aliás, o diabo sempre nos propõe, o inimigo sempre nos propõe coisas que são encantadoras. Por que que você aceita a proposta do inimigo, do mal, e não aceita a proposta de Jesus Cristo? Estou pensando aqui, por exemplo, que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sexta-feira da paixão, é o único dia litúrgico que não se celebra a missa no mundo inteiro. E é muito interessante, porque lá no Japão, enquanto nós estamos rezando aqui, eles estão dormindo. E quando nós estamos dormindo aqui, eles estão rezando. E isso faz com que no mundo inteiro, quase por 24 horas por dia, em algum canto aconteça a celebração da Eucaristia. Menos nesse dia, que é a Sexta-feira Santa. E a parte mais importante da vida cristã é o momento da celebração da palavra. É o momento em que nós nos encontramos em comunidade para celebrar a palavra, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. O mistério. A própria palavra já diz: eis o mistério da fé. E por isso não conseguimos entender a não ser com os olhos da fé. Quando nós paramos para refletir, por exemplo, parece um pouco contraditório, né? Pensar num Deus forte, um Deus que ganha todas as guerras, todas as lutas, e aí, em contraste a ele, temos a figura do rei, que é aquele que manda matar, que manda construir e destruir. E era esse o grande problema de 2000 anos atrás, a época em que Jesus esteve aqui neste mundo, que ele esteve no meio de nós. E a questão maior era que como é que nós poderíamos compreender? Porque os homens daquela época não queriam um rei fraco, um rei morto na cruz, destruído. Eles esperavam um grande homem, um rei, um grande Deus. Mas Jesus veio contradizer tudo com as suas palavras, com seus gestos e, sobretudo, com as suas ações. Isso provoca no coração dos homens uma grande dúvida, um grande ponto de interrogação. E começam a indagar. E é aí, quando fazemos uma introspecção com os olhos da fé, que conseguimos entender os seus mistérios. Aliás, se eu pudesse resumir em poucas palavras o que o Senhor diria sobre essa celebração, nós estamos celebrando, por exemplo, o ápice do amor, a Sexta-feira Santa, quando a gente fala que a gente vai fazer essa celebração da paixão, que é o único dia que não tem missa, a gente está celebrando o ápice do amor. E o amor é tão especial que só quem realmente ama consegue entender a importância desse sentimento, que não é como nas músicas que falam do amor romântico. Não é esse. O amor é o amor de Deus, que quando olha a sua criatura no pecado, quando olha os seus filhos que criou com tanto amor, é capaz de refazer o ser humano, tirando ele do pecado e dando o seu próprio filho, entregando a sua própria vida para nos salvar. Olha que bonito isso. É por isso que chamamos Jesus de Salvador. Quem é capaz de dar a sua vida pelo outro, pode dizer que ama. Por exemplo, uma mãe é capaz de dar a sua vida por um filho. Uma mãe que estivesse num centro cirúrgico, por exemplo, e ouvisse do médico: só existe uma solução, temos que fazer um transplante de coração no seu filho, seria capaz de dizer para ele: arranca o meu próprio coração e coloca no lugar do meu filho? Isso é amor. Mas as coisas mudaram. O mundo é moderno. O mundo, ele pode ser moderno, mas Deus não é moderno, Deus é eterno. E há uma grande diferença entre modernidade e eternidade. E por que a igreja para nesta Sexta-feira Santa da Paixão, por exemplo? Por que ela faz essa pausa?
No ano litúrgico, durante o ano todo, um dia não tem missa. É o ápice do amor. E nós somos convidados a irmos à igreja e a passar o dia refletindo. O que eu estou fazendo com a minha vida, com a minha família? Por que está acontecendo assim? E nós só conseguimos refletir quando a gente, diante de Jesus Cristo crucificado, paramos. Só quando paramos de frente da cruz, e nos deparamos com o sofrimento, é que nós paramos e recomeçamos. Porque infelizmente nós só aprendemos na vida quando nós estamos diante do sofrimento. E hoje nós nos deparamos com 3 situações preocupantes. E isso tem feito refletir bastante sobre as coisas de Deus na minha vida, no mundo. Estamos lidando hoje com, primeiro, o relativismo, depois o consumismo e depois o hedonismo. Relativismo. Primeiro problema. Se diz, eu sou católico do meu jeito. Do seu jeito, você não é católico de jeito nenhum. Eu estava atendendo nas confissões e de repente eu recebo uma foto de uma amiga num banquete e eu fui lá. Imagine uma família bonita, aliás, que eu gosto muito. A casa estava lotada de muita comida. Tirei fotos ali e eu voltei. Mas eu voltei refletindo e pensando. Era inclusive uma sexta-feira santa. Que saudade daquele tempo de quando morava lá no Jardim Santa Teresa com a minha avó. A época em que a sexta-feira santa era um dia profundo de silêncio, de jejum. Minha avó comia pão, bebia água, não permitia nem que varresse a casa. Nada de bar aberto. Mas hoje, infelizmente, acabou o respeito, né? Católico do seu jeito. Essa história de ser cristão, católico do seu jeito, até o diabo é. Não existe mais nas famílias os patriarcas nem as matriarcas. E o que é isso? É o pai e a mãe que educam e ensinam. Hoje em dia a mãe, ela vai chamar e se o filho falar que não vai, tá tudo bem. Na minha época minha avó falava assim, uma única vez, Zil, vai tomar banho que nós vamos para a missa. Rapidinho eu tomava banho e estava pronto para ir para a missa. Ela dizia assim, enquanto você morar debaixo do meu teto vai ser assim. E graças a Deus que eu fui criado assim. Porque senão eu poderia ter virado um bandido, um vagabundo. Até porque lá na nossa região, na minha volta, era bebida, droga, família desestruturada. Mas no meio de tudo isso, havia uma mulher forte. Segundo problema, o consumismo. Nossa família e até a própria igreja está vivendo isso, de consumir, consumir, consumir. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Deus não é mais a prioridade, tampouco os nossos filhos. Nós estamos nos deixando levar pelo consumismo, pela ganância. Por isso que está esse vazio aí, dentro de nós. Quanto mais temos, mais problemas surgem. Às vezes, aquele velhinho lá da roça que não tem nada, vive mais e bem melhor do que nós da cidade grande. Terceiro problema que eu citei, o hedonismo. O que é isso? Prazer, estamos em busca do prazer. O que é muito bom. Mas o prazer é momentâneo, é passageiro. A felicidade não. E tem uma grande diferença entre prazer e felicidade. Queira ser feliz, almeje a felicidade. Jesus deu a vida por cada um de nós e realizou o ápice do amor, deu o último grito de dor, o grito do abandono, o grito do sofrimento, o grito da decepção, da morte, mas que eu chamo que é o grito da vida. Porque o grito de Jesus na cruz é um grito de parto, o grito que gerou a vida.
a dor que traz a vida e a esperança, a morte que é vencida. Só vale a pena viver se vivenciamos os valores. Esses que eu sempre digo, os valores morais, éticos e religiosos. Faça isso na sua família e você vai ver o que vai acontecer. Comece a pensar e a viver isso na sua vida. Primeiro que sem Jesus você não pode nada. Sem Deus não pode nada. Vamos pedir a Deus hoje que Ele nos ajude a viver longe desses 3 pecados gravíssimos que cometemos. O hedonismo, o consumismo, o relativismo. 3 palavras que precisamos refletir bastante, porque estamos vivendo isso na prática hoje. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a reconhecer que sem Ele realmente nós não podemos fazer absolutamente nada. Vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos abra nossa mente, nosso coração, para a gente entender que de fato precisamos orar. Orar ação. Orar e colocar em ação todos os dias da nossa vida aquilo que precisamos não só viver na nossa, mas na vida do outro também que está em nossa volta. O amor, o perdão, a fé, a esperança, a coragem para encarar todas as dificuldades que o mundo hoje nos apresenta. E são muitas. Consumismo, hedonismo, relativismo. Eu gosto muito de refletir sobre este dia, que eu já citei aqui, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa. Como eu já disse, que é o único dia do ano que não tem missa. É um dia de reflexão. Na próxima Sexta-feira da Paixão, daqui a alguns meses, tira esse dia para você refletir um pouquinho sobre como está a sua vida. Nós estamos no mês de setembro. Daqui a 6 meses, vamos celebrar mais uma vez a Semana Santa. Eu gosto muito da Semana Santa. É uma semana muito especial, que leva a gente a refletir sobre muitas coisas, principalmente a Sexta-feira Santa. Na próxima Semana Santa, daqui a alguns meses, na próxima Sexta-feira da Paixão, que é o único dia que não tem missa, como eu disse, aproveita para você refletir sobre isso. Como está a sua vida, como está a sua família, como está você, a sua vida com Deus. Se você continua vivendo o hedonismo, o consumismo, o relativismo, e se você continua vivendo isso, talvez seja o momento de você parar e recomeçar. Não, para tudo, está tudo errado. Vamos recomeçar, ou então começar do zero. Mas começar direito, começar certo. Porque uma coisa é fato. Sem Deus, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair. E quanto mais alto você estiver, pior será a sua queda. Não tente sem Jesus Cristo. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de Ti. Mas Tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na Tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e alegria bem perto de Ti. Te amarei, que o Senhor te abençoe rique e abundantemente, te livrando e te protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.